do Brasil, porque o Brasil está muito metidinho, quer ir na ONU, o Lula pensa que é o dono do mundo, é que já se viu, trouxe para cá a China, a Rússia, a Índia. O FMI diz que o Brasil dentro de 5 anos vai ser a quinta economia do mundo, e conversa mano, isso é impossível. O Brasil está indo muito para a África, muito para a Ásia e esqueceu os Estados Unidos. Começaram a aparecer. O Brasil está ameaçado de inflação, está crescendo muito, nós não temos capacidade, a indústria não consegue manter, ou seja, uma coisa que para nós é positiva, eles entendem como negativo. Cuidado com a inflação, a indústria não consegue abastecer a construção. Ótimo, ótimo, bota mais gente trabalhando, mais produção, não é isso? A conclusão que você devia tirar é o seguinte: ótimo, o Brasil está crescendo, precisa produzir mais, porque eles dizem o contrário. Não, cuidado, para. Terceira coisa que estão falando, as contas não estão boas, nós estamos gastando muito dinheiro com atendimento à população. Esse programa aí do Bolsa Família, esses programas sociais são mal gerenciados. O povo está pegando dinheiro e não está servindo para nada. Como quem diz, o povo malandro está pegando dinheiro e não para atender. Malandra, para desmontar esses programas sociais, que são programas sociais complexos, que pegaram 25 milhões de pessoas, tiraram da miséria e puseram na camada de consumo mínimo. 25 milhões. Essa coisa fez isso. Tirou o cara da miséria. Vocês sabem que miséria é um conceito. Miséria não é o cara que está... Miséria é o seguinte: é considerado miserável a pessoa que tem uma renda mensal de $1 por dia, mais ou menos 55, 60 reais. Isso é um miserável. Nós pegamos 25 milhões de pessoas, tiramos dessa faixa para ser um trabalhador com renda mínima, com salário mínimo, com aposentadoria, com serviço de atendimento social, saúde pública, com esporte público, com transporte, botou ele na sociedade. Deixou de ser um bicho subido para virar um cidadão mínimo. E pegamos 70 milhões de brasileiros, esses e mais outros, quase 50 milhões, e tiramos da camada mais baixa de consumo e pusemos no que eles chamam de classe média de consumo. Que é a turma que já pode ir na casa do pai comprar uma geladeira, comprar uma máquina de lavar roupa, financiar uma casinha popular. 50 milhões de brasileiros. O Brasil está com uma oportunidade, pela primeira vez na sua história, um conjunto de forças populares, democráticas, de fato estão com controle do poder político do governo. E estão se esforçando, um longo processo de debate público, muita participação popular, que tem que ser cada vez mais estimulado, de decisão de grandes questões que vão empurrar o nosso Brasil para frente. E aí o Brasil, o estado de São Paulo, a Tapira, nossa cidade. Porque não, olha o futuro que a gente pode imaginar. Só conversando ali, informando um pouquinho. Olha só, com todos os problemas, Tapira está com chance de receber casa popular e alguma coisa não está indo bem. Escola técnica, vocês imaginam o seguinte: em um século, o Brasil criou parece 40 escolas técnicas. O Lula, em 8 anos, resolveu nos 40. Em um século, o Brasil fez 27 universidades federais. Só no governo Lula ele fez extensões universitárias, uma universidade com 30, né? O povão, que é público, não tem gente rica também.
Então você vê que um programa como esse bate direto aqui, né? Quantos jovens aqui na cidade hoje estão envolvidos um para o outro? Eu nem sei, mas são comunidades que estão criadas. Os grandes centros da cidade começam aqui. Onde é que esse jovem tem a oportunidade para ver? Não pode distribuir renda, como é que esse cara vai se tornar? Ele vai precisar da ONU. Sabe, eu vou as escolas particulares, era um drama, né? O cara ia uma semana numa assembleia, 100. Voltava na semana seguinte, olhava lá, metade já não estava mais porque não conseguiu pagar a mensalidade. Uma situação assim. Então eu acho que a gente está assim, precisando reforçar a palavra de ordem do Brasil. Tem que desenvolver, que a política que está sendo levada adiante é um caminho correto, e em cima desse nós temos que radicalizar, nós temos que aprofundar, melhorar, ser mais consequente, mais agressivo nessa linha, porque o Brasil tem terreno para isso, tem potencial para isso. Não é à toa que nós vamos ter, dentro de poucos anos, quando fechar esse ciclo aqui, o esporte vai ser a grande estrela. Mas não é só por causa do esporte, é a expressão disso. Nós vamos estar entre as principais economias do mundo. E o mundo também está passando por uma mudança. O mundo é dominado por 7, não é isso que diz? Eu chamo de G7, né? 7. Então tá. Só que tem mais 5 de fora na fila. Olha os 5 que estão no oitavo, quem são? China, Brasil, Índia, África do Sul e Rússia. Se esses 5 crescerem, alguém do século vai ter que descer a escada. Não é verdade? Então o G7, dentro de 5, 10, 15 anos, pode ser esses 5 e mais 1 ou 2 deles. Então o mundo também está virando. Só que nessa virada do mundo, o Brasil não é qualquer coisa. Porque se o Brasil entra nessa fila principal, a América Latina vem atrás. Aí o mundo balança, não balança? Balança completamente. Então não é qualquer coisa que a gente está fazendo. Então, nós precisamos focar bem nesse objetivo das eleições e aí saber escolher os políticos que compreendam isso, que entendam isso, que têm propostas para